Simbora estudar a balada do falso Messias, Moacir Scliar. Esse é um conto que me acompanha há muito tempo, né? Já li esse conto várias vezes e ele traz algumas curiosidades. E hoje, né, que nesse momento atual nosso, com tantos messias, né, com tantos falsos messias, tá? Ele é bastante atual. Moacir Scliar, um grande contista, principalmente contista, né? Escreveu romance também, mas um grande contista, e crônicas também, mas um grande contista gaúcho. Morreu há uns 10 anos, nossa, eu sou péssimo com datas, mas não, faz mais de 10 anos. Acho que o Moacir Scliar morreu há uns 14 anos, por aí, 2010, 2011, por aí, acredito. Então vamos lá, a balada do falso Messias. Vai pôr vinho no copo, suas mãos agora estão enrugadas e tremem, mas ainda me impressionam, essas mãos grandes e fortes. Comparo-as com as minhas, de dedos curtos e grossos. E admito que nunca o compreendi e nunca chegarei a compreendê-lo. Então aqui ele tem, né, traz algo dessa pessoa, desse falso Messias. Notemos aqui que o narrador, ele é personagem, ele participa do conto, né? Mas ele não é o principal aqui é o falso Messias. E ele já traz aqui alguns traços, né, desse Messias, que a gente já sabe que é um falso Messias, mas olha a simbologia já na primeira frase, vai pôr vinho no copo, tá? Então o vinho, né, o transformar o vinho, né, em pão, ele vai pôr vinho, não fala que transformou, tá? Isso eu falei, tá? Mas, né, a simbologia ali do vinho. E o que aí ele vai voltar ao passado para contar quem é esse falso Messias. E aí ele fala que a primeira vez que ele o viu foi a bordo, né, do Zemlya, né? Eles estavam deixando a Rússia, fugindo dos pogroms, né, dos pogroms. Os pogroms são os perseguidores, né, de pessoas, né? Isso teve muito lá na Alemanha, né? Perseguiam etnias diferentes. Então os judeus estavam sendo perseguidos e eles vieram para o Brasil, né? Tiveram uma promessa de terras para o Brasil e vieram como tantos europeus, né? Isso em 1906, tá? Bem antes até da Primeira Guerra Mundial. E ali entre as pessoas que estavam no navio, duas pessoas chamavam a atenção, né? Shabtai Zvi, que é o nosso falso Messias aqui, né? O Shabtai Zvi, e Natan de Gaza, né? Gaza provavelmente, né, lá na faixa de Gaza, né? Natan de Gaza. Mas prestar bastante atenção no Shabtai Zvi. Então, o capitão fala para eles, né, que aquele, né, que ele era de uma família muito rica, né? Então eles ocupavam um único camarote decente lá, né, do navio, e eles acabam vindo para o Brasil. Chegam no Brasil, né, eles começam a trabalhar ali, recebem terras lá em Erechim, começam a trabalhar ali em Erechim, né? E aí que vai acontecer, né, o principal. Eles começam, desculpa gente, mas eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês entenderem melhor. Antes ainda de chegarem a Erechim, tá? Vou contar algo para vocês, né? Acho que isso é importante. Então, quando eles estavam vindo no barco, uma noite eles acordam lá, né, com os gritos dos marinheiros. E o que estava acontecendo, né? O Shabtai Zvi, né, o falso Messias, tinha pulado na água, estava nadando pelado na água fria, lá, né, no mar, naquele mar gelado lá da Rússia. Tá? Então, e aí, sim, eles vão lá para Erechim, eles ganham seu pedaço de terra, eles começam a trabalhar, o Shabtai Zvi e o Natan de Gaza continuam com ele, né, no grupo, só que eles não têm família, então vão morar os dois juntos. Aquilo já não é visto, né, muito legal, porque eles queriam que eles né, tivessem bastantes filhos, então dois homens morando sob o mesmo teto, né, tal, então, né, falaram que eles não queriam gente esquisita, mas os dois acabam
ficando por ali. Logo no começo, que eles chegam lá, nos primeiros meses, eles não veem o Shabtai Zvi, né? Ele fica trancado na casa dele. Mas, né, o Natan de Gaza anunciava que, em breve, o Shabtai Zvi ia trazer boas novas para todos eles. E o que ele estava fazendo lá durante aquele período? Estava estudando a Cabala. E nesse período eles já começam, né, a sua produção ali, surge um bandido chamado Chico Diabo. E o Chico Diabo começa a roubar, mata os touros, rouba lá o gado deles. Logo em seguida também cai uma chuva de granizo, né, que arrasa ali as plantações deles, né? E eles estavam lá num desespero quando o Shabtai Zvi reaparece. Enfim, ele reaparece, né? Ele estava totalmente diferente, totalmente transfigurado, né? Ele tinha feito um jejum prolongado, então estava magérrimo ali, os ombros caídos, né? E ele chega e fala para eles: castigo divino cai sobre vós. Ele não fala sobre ele fala sobre vós, né? Ele não se inclui, tá? E aí, né, o que nós poderíamos fazer? Perguntam para ele. Devemos abandonar tudo. As casas, as lavouras, a escola, a sinagoga. Construiremos nós mesmos um navio. O casco com a madeira de nossas casas, as velas com os nossos chales de oração. Atravessaremos o mar. Chegaremos à Palestina, a Eretz Israel, e lá, na santa e antiga cidade de Sfat, construiremos um grande templo. E aguardaremos lá a chegada do Messias? Perguntou alguém com voz trêmula. O Messias já chegou, gritou Natan de Gaza. O Messias está aqui. O Messias é o nosso, Shabtai Zvi. E aí, né? Começa essa questão ali, né, do falso Messias, ali, do Messias entre eles. O padre vai até lá, né? E eles mandam: não, padre, nós não precisamos de você aqui, nós temos um Messias aqui, ele nos chegou, ele vai nos, né? Ele nos fará felizes. E aquilo continua, né? A filha de um dos personagens lá, né? De um dos moradores lá, chamada Santa, né? Ela quer ser a esposa do Shabtai, o Shabtai a acolhe como esposa, eles se casam, né? Eles se casam, inclusive, no mesmo dia em que eles terminaram o casco do barco, e eles estão lá fazendo o navio deles, o barco deles, né? Como se fosse uma arca de Noé, tá? E não há como não pensar no Antônio Conselheiro, né? É um pouco diferente, mas a gente lembra do Antônio Conselheiro aqui. E o Chico Diabo, né? Ele continua roubando ali. Toda semana ele aparece, rouba 1, 2, 3 cabeças ali, né? E eles falavam de enfrentar os bandidos, mas o Shabtai Zvi fala que, né, não. Nosso reino está além mar e Deus vela por nós. Ele providenciará. É o que ele falava. Até que um dia, um dos companheiros lá do Chico Diabo, né, um cara chamado Gumercindo, né, ele chega lá e fala que o Chico está doente, que o Chico está muito mal e o médico não acerta o tratamento. E ele mandou levar o santo deles para curá-lo. Olha a fama, né, do Messias, onde chegou, do Shabtai Zvi. E se ele não quiser ir, né, o Gumercindo falou, é para nós queimar a vila toda. Aí o Messias, vou começar a chamá-lo de Messias, dá para não falar Shabtai Zvi todas as vezes. O Messias fala, eu vou, né? E foi. Aí eles ficaram naquela ansiedade, né? O que vai acontecer, né? Ele vai voltar, ele não vai voltar. Quando caiu a noite, ouvimos o trote de um cavalo. Corremos para a porta, era Natan de Gaza, esbaforido. E ele vai contar o que aconteceu lá. Quando chegamos lá, contou, encontramos Chico Diabo deitado no chão. Perto dele um curandeiro fazia mandingas. Shabtai Zvi sentou perto do bandido. Não disse nada, não fez nada, não tocou no homem, só ficou olhando. Chico Diabo levantou a cabeça, olhou para Shabtai Zvi, deu um grito e morreu. O curandeiro eles mataram ali mesmo. De Shabtai Zvi nada sei, vim aqui para avisar. Corri, fugi. Então ele foge de lá, né?
Nessa, todo mundo foge de Erechim, né? Inclusive, o nosso narrador aqui, ele fala: não sei o que vocês estão pensando em fazer, mas eu já estou cheio dessas histórias todas. Barão Frank, Palestina, né, Sfat, não quer mais saber daquilo, né, de voltar para lá. Eu vou para Porto Alegre. Querem ir comigo? E ele vai, né, para Porto Alegre. Seguem lá para Porto Alegre, né? Então todo mundo vai para Porto Alegre, né? E aí, depois de um tempo em que eles estavam em Porto Alegre, os Abas Largas eram uma espécie de justiceiros que tinham, né? Ligados à polícia ali antigamente, nessas questões de roubos no Rio Grande do Sul, né? Eles resgataram o Messias e levaram para Porto Alegre também. E, né, um dos soldados nos contou que havia encontrado Shabtai Zvi sentado numa pedra, olhando para o corpo de Chico Diabo. Espalhados pelo chão, os bandidos bêbados roncando. Havia bois carneados por toda parte e vinho. Nunca vi tanto vinho. Tudo que antes tinha água, agora tinha vinho. Garrafas, cantis, baldes, bacias, barricas. As águas de um charco ali perto estavam vermelhas. Não sei se era sangue das reses ou vinho, mas acho que era vinho. E aqui está o que eu falei lá no começo, tá? Então, o falso Messias, né? O vinho aqui presente. Então, parece que ele transformou tudo em vinho ali. E o Shabtai continuou casado, né? O Messias continuou casado com a santa, né? A mulher dele lá, daquele tempo ainda, né? Mas a santa morreu. E desde a morte de Shabtai Zvi, desde a morte de Santa, Shabtai Zvi e eu costumamos nos encontrar num bar para tomar vinho. E ali ficamos toda noite. Ele fala pouco e eu também. Ele serve o vinho e bebemos em silêncio. Perto da meia-noite, ele fecha os olhos, estende as mãos sobre o copo e murmura palavras em hebraico, ou em aramaico, ou em ladino. O vinho se transforma em água. O dono do bar acha que é apenas um truque. Quanto a mim, tenho minhas dúvidas. E termina assim o conto, né? Ele transformando o vinho em água. Então é o Messias ao contrário. Ali, tá? No início do conto você lembra que ele fala, né, dele colocar a mão ali no vinho. Então ele transforma o vinho em água, é meio que um Messias ao contrário. É um conto para nós pensarmos, né, sobre essas questões, esses falsos Messias e todas essas questões que têm acontecido aí. Beleza, pessoal? Curte o vídeo aí se gostou, tá? Não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, compartilha, comenta aí. Espero que realmente tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!